Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Realmente está muito difícil falar de Vasco da Gama depois de tudo que aconteceu ontem. Nós que amamos esse clube ainda não conseguimos de fato engolir e acreditar que o Vasco vai continuar na Série B, que o Vasco vai estar na Série B pela quinta vez na sua história em menos de 15 anos. É de fato inacreditável e o pior de tudo é que tudo que está acontecendo no Vasco nessa temporada tem nome e sobrenome. Alexandre Pássaro. E depois, é claro, de um elenco mal montado, de uma má administração no futebol, a conta tá chegando e as consequências irão acontecer. O nome dele vem recebendo muita pressão por parte de grupos de conselheiros dentro de São Januário por uma demissão. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, sobre a demissão do diretor executivo do Vasco da Gama e, além disso, também, é claro, sobre a barca sendo já preparada para o ano de 2022. Ano que vem, poderíamos ter um Vasco completamente diferente do Vasco que vimos nessa atual temporada. Tá complicado, tá difícil, então é claro, torcedor, se você é vascaíno de coração, mesmo com tudo que está acontecendo, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento. A gente vai falar muito de Vasco, a gente sempre vai estar aqui trazendo os vídeos de fato, expondo tudo o que aconteceu dentro do nosso clube nessa temporada. Então se inscrevam, deixem o seu like, também deixem aqui embaixo o seu comentário sobre o que você, torcedor vascaíno, achou de tudo o que aconteceu dentro do nosso clube nesse ano de 2021. Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E antes de falar sobre o Alexandre Pássaro, eu quero trazer novidades relacionadas à barca para o ano que vem, que já está sendo montada e sim, já está sendo preparado. O Vasco tem muitos jogadores aí que encerram o seu contrato no final desse ano. Jogadores como Marquinhos Gabriel, Vanderlei, Miranda, Zeca e vários outros, né, como que assinaram e chegaram nesse ano. Todos os atletas que chegaram no Vasco nessa temporada, como o Daniel Amorim, o próprio Valber, o John Sanches, o Michel, o Romo, encerram um contrato no final de 2021. Então, ou seja, o Vasco ano que vem será outro. Já que os atletas não renderam, a gente espera que a diretoria atual realmente rescinda com eles e traga novos atletas para o ano de 2022 e, infelizmente, para a Série B, que o Vasco possivelmente irá disputar, né, nessa próxima temporada. De todos esses, dois chamam mais a atenção e preocupam mais o torcedor vascaíno: Germancano e o Andrei. A gente tem novas notícias relacionadas a esses dois atletas. Primeiramente sobre o Germancano, já que o próprio perdeu um pênalti ontem no final da partida, aos 41 minutos do segundo tempo. Ele tinha chance de dar a vitória para o Vasco, dar a sobrevida para o Vasco na Série B, fazer com que o torcedor vascaíno continuasse sonhando no acesso à primeira divisão, mas isso não aconteceu. Infelizmente, tem que ser comentado sim, o atacante pipocou, como vem acontecendo também em outras partidas. Ele que já perdeu pênalti nessa temporada, nessa Série B, contra o Brasil de Pelotas, que acabou resultando numa derrota dentro de São Januário. Perdeu pênalti contra o Internacional no início desse ano no Campeonato Brasileiro da Série A, né, no caso da última temporada. Quando é necessário a atuação do Germancano, ele pipoca. Ele realmente não aparece. E isso aconteceu novamente ontem e ele tem o seu contrato sendo encerrado no final dessa temporada. No final de 2022, o Germancano não pertence mais ao Vasco da Gama. Aliás, no final de 2021. E tem clubes que estão de olho na situação do jogador. Santos, o próprio Grêmio, São Paulo e diversos outros clubes da Série A e de fora do Brasil estão de olho na contratação do argentino. E ontem mesmo, após a partida, o próprio foi no vestiário e, segundo notícias, se desculpou. Pediu desculpa aí a todos os atletas. Realmente, depois do que aconteceu, era o mínimo que ele deveria ter feito, né? E foi abraçado logo em seguida pelo Nenê. O líder da equipe, né, realmente pediu um abraço coletivo em cima do Germancano para tentar amenizar um pouco a situação. Mas o próprio, depois de tudo que aconteceu nessa temporada, por não ter conseguido fazer o papel dele durante momentos que o Vasco precisava, pode estar de saída também do clube no final de 2021. Tem o contrato se encerrando agora. Últimas 5 partidas do Germancano podem acontecer nesses próximos jogos e está nas mãos da diretoria o que será feito. Um salário de R$350 mil, o maior salário do elenco atual do Vasco da Gama, que infelizmente não conseguiu valorizar o que vem sendo pago para ele mensalmente. Deixa a sua opinião aí sobre o que você acha da possível permanência do atleta. E com relação ao Andrei, o Andrei é um cria aí das categorias de base do Vasco da Gama, jogador de 23 anos, que também tem o seu contrato sendo encerrado agora, no final de 2021. E tivemos uma notícia ontem da rádio lá de Porto Alegre, que se chama Portal Gaúcho, uma revista
colorada que o Internacional já estaria iniciando seu planejamento para essa próxima temporada de 2022. E tem dois alvos muito fixos, muito fixados. Rafael Navarro, atacante do Botafogo, e também o próprio Andrei, volante do Vasco da Gama, que tem o seu contrato sendo encerrado agora no final de 2021. O Inter, inclusive, já teria entrado em contato com o empresário do Andrei, que é o Carlos Leite, e com o integrante da atual diretoria para conversar e buscar informações sobre o atleta. O atleta pode estar sem saída, não jogou nada ontem, deve ser comentado. Ele vinha vindo bem, né? Aliás, em algumas outras partidas sob o comando do Fernando Diniz, mas ontem não jogou nada, não apareceu em campo, sentiu a pressão e pode estar de saída também no final da temporada. É claro, torcedor, deixa a sua opinião, a barca vai vir forte dentro do Vasco, a gente espera. Independente do que aconteça, caso ocorra um milagre, que somente a partir disso o Vasco pode conseguir esse acesso e realmente o Vasco monte um elenco digno, um elenco de Vasco da Gama. Porque isso que nós vimos esse ano não foi nada de Vasco que nós conhecemos. Mas, agora sim, torcedor, falar sobre Alexandre Pássaro, o principal causador de tudo o que aconteceu esse ano no Vasco da Gama. A gente pega um exemplo muito básico e limpo e lógico da representatividade do Alexandre Pássaro nessa temporada de 2021 e que deveria acontecer com ele após tudo que aconteceu com o Vasco. Você é um trabalhador, se você é um vendedor de loja, se você é um diretor de um banco ou de algo do tipo, se você no final do ano não bate a cota, se você no final do ano não chega ao alcance, ao pedido que o seu superior deu a você, você é demitido. Se você é um vendedor de uma loja e você no final do ano, no final do mês, não consegue vender aquilo que deveria, você é demitido. Se você é diretor de um banco e não conseguiu ali ter X número de clientes, você é demitido. Então, se o objetivo do Alexandre Pássaro nessa temporada era montar um elenco digno de Vasco, um elenco para subir a Série A e conquistar o único objetivo que o Vasco tinha nessa temporada, que era conseguir esse acesso, e ele não conseguiu, é para ser demitido sim. Porque era o objetivo dele, era a função dele e essa função não foi cumprida. E a grande pergunta que fica é, vai insistir para a próxima temporada? Vai pagar para ver? Porque dessa maneira não tem como. Com ele, não vai dar mais para o Vasco conseguir montar um elenco digno e um elenco do tamanho de Vasco da Gama para esse ano que vem. Inclusive, vem sofrendo muita pressão, né, por parte de conselheiros, por membros da atual diretoria. O Jorge Salgado vem sofrendo essa pressão para demitir o Alexandre Pássaro, que foi o principal responsável por essa montagem. É fato, o Jorge Salgado queria entregar o carro do futebol para alguém, não tinha um vice-presidente, então entregou nas mãos, infelizmente, do Alexandre Pássaro. E segundo notícias, inclusive, que eu tive hoje, os bastidores dentro de São Januário estão, de fato, pegando fogo. Inclusive, teve até mesmo uma discussão entre dirigentes nos corredores de São Januário nessa manhã de sexta-feira. Em qualquer momento, aliás, a gente pode ter a notícia da demissão do atual diretor executivo do Gigante da Colina. Inclusive, tá passando aí um print para vocês do Gilmar Ferreira, jornalista do Extra, que confirmou realmente tudo o que está acontecendo atualmente no Vasco nesse momento. Abre aspas, vamos lá ler realmente esse comentário espetacular sobre a situação do Alexandre Pássaro dentro do Vasco. Alexandre Pássaro foi indicado a Salgado por Paulo Roberto Falcão, seu amigo, e referendado por Carlos Leite, o elo entre as partes. Pássaro, gerente de contatos no São Paulo, se embolou na reta final da Série A e errou feio na montagem do time, enchendo o elenco de refugos. E aí ele segue finalizando da seguinte maneira. Em agosto, beneméritos advertiram Salgado sobre a inconsistência na gestão do futebol e o risco do Vasco não subir, mas a pressão não fez efeito. Pássaro foi mantido e o que se previa está prestes a ocorrer, a permanência na Série B em 2022. Maior vexame da história do clube. Então, uma situação muito complicada. Jorge Salgado sofreu pressão, quis pagar para ver e agora tá vendo. As consequências estão chegando aí na porta do Salgado, na porta do presidente do Vasco, com o diretor executivo, que, com todo respeito, a pessoa que ele é, a pessoa física, ao dia a dia dele, é uma pessoa igualmente a todos nós, mas com relação ao profissional, um profissional completamente incapacitado e que não tem gabarito suficiente para estar no cargo que está atualmente dentro do Vasco da Gama, de diretor executivo e de praticamente diretor, chefe do futebol do Vasco. Não tem competência, não tem capacidade e o mínimo que deve ser feito em cima dele é uma demissão.
não tem mais como ele continuar com esse cargo para a próxima temporada. E após, é claro, a partida de ontem, o Levenciano se posicionou. É triste demais o que vem acontecendo dentro do nosso clube, realmente é inacreditável o Vasco estar presente na Série B por mais um ano, em menos de 15 anos o Vasco jogar 5 Série B, o torcedor não aguenta mais, é uma geração que o Vasco está perdendo. O Levenciano, abre aspas, falou o seguinte através de suas redes sociais: torcedores, se vocês têm condições financeiras, associem-se em massa para terem voto como estatutários. Sócios estatutários, usem seu poder para convocar uma AGE, que no caso é uma Assembleia Geral, estabeleçam as regras, requeram outra eleição, mudem o estatuto para que os sócios torcedores possam votar e democratizem o Vasco. Estabeleçam disputas por arbitragem e tirem o Vasco da justiça. Sempre Vasco, mostrem que são oposição e que não estão satisfeitos e peçam ao Mussa que renunciem ao direito que se funda a sua ação. Corrijam esse erro histórico e resgatem credibilidade junto aos vascaínos. Estarei feliz em contar com bons quadros de qualquer grupo. Vascaínos, façam acontecer. E ele segue aí, né, falando, mas o principal realmente foi isso, dando a entender que estaria à disposição para qualquer momento entrar dentro do Vasco e mudar essa situação. E a grande pergunta que eu faço para você é: você acha que o Levenciano poderia dar jeito no Vasco atualmente? Deixe a sua opinião. Depois de tudo que aconteceu, esse processo eleitoral de fato ridículo que nós tivemos, que não foi esquecido, essa é a grande verdade. Nós, torcedores, não esquecemos o que aconteceu no dia 7 e no dia 14 de novembro. E a grande pergunta que fica é: pra que tudo aquilo? Pra que querer a presidência? Pra que querer o comando do Vasco da Gama se chega em 2021 e o nosso clube não consegue o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro? Então, deixe a sua opinião aqui nos comentários sobre o que você achou do Levenciano e se você acha que ele poderia dar jeito dentro do nosso clube. Para finalizar, eu quero falar aqui rapidamente sobre essa próxima partida, trazer atualizações sobre informações. Vasco e Botafogo, domingo. Em São Januário, até o momento, 4.973 ingressos foram vendidos, 1.000 ingressos destinados a torcedores do Botafogo. Ou seja, algo em torno de 4.000 ingressos foram vendidos para torcedores vascaínos. O Vasco ainda tem chance sim do acesso. Em 2020, o Cuiabá subiu com 62, em 2019 o Atlético Goianiense subiu com 61. O Vasco vencendo as próximas 5 partidas chega a esse número de 62 pontos que poderia dar o acesso para o Vasco. Mas é claro, não vencendo essas 2 partidas contra Guarani e contra o CSA em São Januário, praticamente desestabilizam totalmente o torcedor e desmotivam e realmente não coloca confiança para que esse acesso venha acontecer e que o Vasco possa chegar aos 62 pontos. Então, devido a isso, é realmente praticamente zerada, né? Zero a chance do Vasco estar na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. É triste, é chato, mas infelizmente é a grande verdade. Então, já que está ano que vem, provavelmente na Série B, vamos se programar, vamos trabalhar, demite o diretor executivo e monte um novo Vasco. Porque dessa maneira, com esse pensamento, vai acabar permanecendo. O planejamento, né, Salgado, foi feito. Parabéns. Agora é pensar na Série B de 2022, mas acredito que, como você falou na entrevista coletiva, já está tudo planejado, porque vocês realmente pensam à frente. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, torcedor, é muito chato ficar falando de Vasco depois de tudo que aconteceu, mas esse é o meu trabalho, eu tenho que estar aqui e é por vocês que realmente eu estou gravando esse vídeo. Então, se você curtiu, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, que é importantíssimo para o nosso crescimento. Grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.